Olá, seja muito bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, Consulta ao Doutor, está no ar. Mais uma vez, nós dois aqui juntinhos para aprender a respeito de algum assunto interessante e importante para a nossa saúde e para a saúde, é claro, de quem a gente ama. Hoje, pessoal, estaremos divididos por blocos para falar sobre dois temas importantes onde os nossos direitos são colocados à prova e que muitas vezes a informação é mais do que necessária para garantir que o nosso direito seja restabelecido e quais caminhos que a gente deve tomar. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre a relação dos planos de saúde com os beneficiários. Afinal, são mais de 52 milhões de brasileiros dependentes deste serviço e as reclamações, gente, só crescem. Pois é, são muitas pessoas reclamando aí por reajustes abusivos, descredenciamento de médicos, de profissionais e negativas de tratamentos. A gente vai entender aí por quais caminhos que a gente pode e deve andar. E no segundo bloco, a gente vai falar sobre separações conflituosas, principalmente envolvendo aí ex-parceiros. Ex-parceiros narcisistas, pessoal, situações que colocam à prova questões emocionais, disputas de poder, manipulações, enfim. Se você lembrou de alguém a quem essas nossas consultas são importantes e necessárias, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Você já sabe o caminho, é só clicar lá no link de compartilhar e encaminhar, é claro, esse link para quem precisa, pois queremos chegar com informação de qualidade a quem está necessitando dela. Também te convido a participar destas consultas, elas foram marcadas com todo carinho para você, então encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que quando os assuntos são um pouco mais complicados, delicados, fique tranquilo, é só você deixar à disposição ali, avisado para a nossa produção que você não quer ter o seu nome revelado, que a gente vai tomar todo cuidado, combinado? Mas não deixe de participar e de encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato. Te convido também a participar das nossas enquetes que já estão à sua disposição no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor, coloca para a gente a nossa primeira enquete na tela. Então vamos lá. Para você, o que não poderia faltar em um plano de saúde? O que seria um plano de saúde ideal? Preço justo e sem reajustes abusivos, rede ampla de médicos e também hospitais, uma cobertura completa de exames e tratamentos ou atendimento rápido e humanizado poderia aí fazer toda a diferença. Clica lá e participa, que estamos, é claro, aguardando pela sua participação. Vamos então conhecer a nossa primeira convidada deste primeiro bloco, que está aqui para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Na tela. Doutora Edilene Rodrigues, advogada, atua na advocacia há 14 anos, tem como diferencial a experiência de 5 anos em hospitais, ou seja, lidando diretamente com as operadoras dos planos de saúde, o que lhe dá uma visão mais ampla nas defesas de beneficiários. O seu trabalho é marcado por compromisso e resultados. Entre os desafios, destaca o enfrentamento a um judiciário ainda machista, principalmente em temas ligados às questões reprodutivas femininas. Doutora Edilene, seja muito bem-vinda ao Consulta Doutor. Obrigada, Dani, por ter esse espaço, a gente poder bater esse papo, que é tão importante levar informação de qualidade para mais pessoas. É uma honra. Exatamente, tão importante e tão necessário no nosso dia a dia, não é verdade? Afinal, são 52 milhões de brasileiros que dependem aí dos planos de saúde. E eu queria que você trouxesse para a gente, por alto, assim por cima, o que significa ter um plano de saúde, qual que é a proposta dele? Sim, o plano de saúde, ele é um suplementar, né? Ele vem da Agência Nacional Suplementar. Isso significa que ele também se submete às normas do Estado. É como se o Estado, o Estado possibilita que entes particulares prestem um serviço que era obrigação dele. Então, ele reconhece que, opa, sozinho eu não vou dar conta. Vamos possibilitar que empresas prestem esse serviço, uma vez que a saúde, né, é uma obrigação do Estado. Tá. Então, essas empresas, que são as operadoras de planos de saúde, prestam um serviço que é público, apesar de não ser disponível para todo mundo, né, porque acessível. É da iniciativa privada. Então, você paga um valor para ter acesso àquele serviço que a base é pública, porque é saúde. Olha só, gente, o nível dessa informação, a necessidade
da gente compreender da onde que surgiu esse serviço, né? Da necessidade de uma questão que o governo, né? O país não consegue oferecer para a nossa população isso como um todo, né? A nível nacional. E aí abre a possibilidade dessas empresas prestarem esse serviço. E aí a gente precisa brigar pela qualidade, né, pela quantidade de profissionais credenciados, para de fato suprir essa necessidade que é latente. Se não fosse, nós não teríamos 52 milhões de brasileiros credenciados a planos de saúde. Pois é, gente. Mas, infelizmente, situações envolvendo aí os planos de saúde têm liderado o ranking das reclamações. Eu peguei um dado aqui, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que no ano passado foram cerca de 1.000 reclamações, gente, por mês. Isso só por cancelamentos unilaterais por parte das operadoras. E aí eu queria entender, assim, quais são os serviços que eles deveriam prestar e serviços, assim, que nunca poderiam ser negados? Sim. Então, como que funciona para quem é beneficiário de um plano de saúde e está precisando de um serviço médico? Existe uma lista, que a gente chama de rol da ANS. Então, é uma lista que é constantemente atualizada. Obviamente que ela nunca chega ao pé do avanço da medicina, então a medicina está sempre mais avançada do que a lista de procedimentos e atendimentos de cobertura obrigatória. Então, o primeiro passo é, estou precisando de um procedimento, vou pesquisar se ele consta na lista de procedimentos obrigatórios. Consta na lista, não pode haver negativa daquele procedimento, porque aquela listagem, ela traz o mínimo obrigatório de ser coberto. Ok, pesquisei na listagem e o que eu preciso não consta lá. Como que eu faço para ter acesso? Quer dizer que o plano não deve cobrir? Negativo. O plano também deverá cobrir aquele atendimento desde que nós tenhamos preenchido alguns requisitos, porque aquela listagem, ela não é exclusiva, taxativa, apenas aqueles procedimentos. Aquilo é uma listagem mínima obrigatória. Existe uma possibilidade de eu conseguir procedimentos que não estão ali, desde que eu preencha os requisitos trazidos pela legislação. Então, para isso, você vai, com certeza, vai precisar de um advogado. O que a gente mais percebe nas reclamações é exatamente sobre isso, sobre negativas indevidas. Por que é esse campo que lidera as reclamações? Porque se eles estão negando algo que eu estou precisando, significa que eu estou numa situação de vulnerabilidade, de sensibilidade, né? Então, eu estou precisando de um atendimento, de um tratamento, recebi uma negativa, aí eu reclamo. As outras situações, a dificuldade de encontrar médico credenciado, demora no agendamento, as pessoas vão meio que deixando. Então, esse número, né, que você falou de 1.000 por mês apenas pelo cancelamento, ainda há uma subnotificação. Exatamente. Que as pessoas não sabem que, por exemplo, ter um plano cancelado de forma unilateral, ou seja, a operadora simplesmente cancela o seu plano de hoje para amanhã, muitas pessoas acham assim, mas ela tem um direito, porque eu fiz um contrato com ela do mesmo jeito que eu poderia cancelar o contrato. Aí é mais fácil você aceitar e fazer outro caminho do que você ir atrás dos seus direitos. Exatamente. Principalmente porque isso custa também. Exatamente. E aí existe um receio de, será que eu vou ir atrás e eu posso ainda ficar lesado, me sentindo... financeiramente prejudicado. Exatamente. E existem também casos de cancelamento de pacientes graves, né, com câncer, fazendo tratamento por autismo. E isso é permitido por lei? Não. Se você estiver com um tratamento, um atendimento, né, acontecendo, o seu plano não pode ser cancelado, nem se você estiver inadimplente, que assim seria o auge, né? Você não está pagando a prestação que deveria para receber aquele tratamento, mas você está em tratamento, eles não podem cancelar o seu plano de saúde. Mas é o que hoje, na prática, é o que a gente mais vê. Por quê? A operadora, ela acha que... ela se coloca num lugar de não ter mais interesse comercial em manter o seu plano. Por quê? Porque ontem você só pagava e não utilizava, agora você está utilizando demais. Então, financeiramente, não é mais rentável eu te ter como beneficiário. Então, eu quero cancelar com você. E nas cartas de cancelamento, eles até falam, não tenho mais interesse comercial. Só que não é assim que a banda toca.
né? Então, esse tipo de atitude lesa muito os beneficiários. Às vezes, o beneficiário está num período inicial de utilização daquele plano que ele sequer vai conseguir ir para um outro sem carência, né? Para fazer essa migração de um plano para outro. Então, ele se vê sem nada, por exemplo, já ficou 1 ano e meio nesse plano. Mas 6 meses ele conseguiria migrar sem aplicar nova carência, mas o plano foi cancelado e ele não sabe dessas informações. Então, ele vai e faz um plano novo e tem que cumprir as carências todas novamente. Olha isso, gente. O quanto de direito que a gente tem, muitas vezes a gente não sabe. Sim. Por falta de informação, por falta de ter, é claro, um profissional capacitado para direcionar a gente. E temos, né, algumas mudanças com relação à fiscalização que está um pouco mais rígida e tudo mais, e a tudo aquilo que os planos de saúde têm que fazer. Então, por exemplo, ao trazer uma negativa, ele precisa justificar. Isso. E eu queria entender quais têm sido as grandes justificativas das operadoras. A maioria não consta no rol da ANS. Tá. Ou não tem o que cobrir atendimento domiciliar, né? Então, medicações que são de uso domiciliar, mas que não estão no rol. Então, essa é a maior justificativa para as negativas. Tá. O fato deles serem obrigados a fornecer uma negativa por escrito, isso já era antigamente. Só que foi necessário reforçar em uma nova resolução para que, de fato... Trazendo, inclusive, consequências. Consequências, exatamente, para que eles se sentissem mais coagidos a apresentar a negativa por escrito. Por quê? Qual era o problema, né? Nós fazíamos o requerimento enquanto beneficiário, né, para o plano de saúde e eles simplesmente não respondiam nada, nem que sim, nem que não. Enquanto isso, você estava ali sentado esperando, perdendo tempo, né, tendo um agravamento do seu quadro, né, clínico, de saúde. E quando a gente fala de saúde, tempo é vida, né? É vida, a gente não pode postergar isso. Ainda assim, né, em caso de fiz um pedido e até agora não recebi uma negativa, a indicação é sempre procure um advogado especializado, porque em muitos casos, sentar e esperar que eles entreguem, realmente vai custar a sua vida. Então, a gente precisa correr com ações, né, judiciais para resguardar o direito ao invés de ficar sentado esperando. E qual é o caminho que a gente precisa fazer? Você comentou agora sobre buscar, né, uma orientação de alguém que entenda do assunto, Sim. buscar um escritório de advocacia, alguém que te represente, mas qual que é o caminho em termos de quais são os documentos, as provas que eu preciso guardar, coletar? Sim, tudo vai depender do problema que você está, né? Então, por exemplo, estou com um problema nos reajustes. O que você precisa? Guarde sempre as cartas que eles enviam, informando qual vai ser o reajuste aplicado. Quando você, no final do ano, consegue tirar o extrato das parcelas que foram pagas no plano de saúde. Então, isso te remonta a um histórico desses reajustes. Se eu estou diante de uma negativa de atendimento, o que eu preciso? Eu preciso comprovar que eu levei isso ao plano de saúde. Então, o número do protocolo, o horário da ligação, com qual atendente que falou contigo. Se você fez isso por um e-mail, pelo WhatsApp, guarde todas essas provas, porque isso pode ser fundamental em um processo judicial. Então, eu preciso olhar para a situação e pensar como eu faço para provar isso. Então, conversas com o corretor de plano de saúde, se ele vendeu para você algo, mas depois na entrega foi diferente. Então, guarde essa informação, porque muitas pessoas se colocam num lugar mesmo de inferioridade com o plano de saúde. Então, a pessoa que trabalha lá falou, a gente acata. 99% das vezes quem está falando aqui está errado. Então, que bacana saber disso, assim, duvidar sempre. Duvide. Infelizmente, a gente acaba ficando sempre com o pé atrás.
Achando que a gente é que está errado, que a gente que não leu, que a gente que não prestou atenção. Isso, ou até mesmo assim, nossa, que ruim ficar desconfiando das pessoas, né? Só que entenda, ali não é uma pessoa, ali é uma empresa que está visando lucro, capital. Então, sim, o que ela puder fazer para aumentar o lucro dela, ela vai fazer. Infelizmente, funciona dessa forma. Então, aquela pessoa que está ali é um representante. Então, você não está desconfiando dela, você está desconfiando daquela operadora que deu a ordem. Então, busque a informação em locais de qualidade. Então, para quem tem condições, ter acesso ao advogado especializado, porque funciona como a medicina. Se eu estou com um problema na cabeça, eu não vou no ortopedista. Problema no coração, eu não vou na ginecologista. Assim deveria ser também dentro da advocacia. Que eu busque profissional especializado. Não tenho condições de custear um advogado particular. Procure a Defensoria Pública. Bacana. Que vai ser um órgão que vai representar os seus direitos em relação ao plano de saúde. Você vai ter que comprovar que tem renda inferior, Existe valor um caminho para justificar esse... Para ter acesso à Defensoria Pública, mas é uma possibilidade também. E é isso que a doutora falou, gente. Assim que você contratar esse serviço, guarde sempre tudo aquilo que você pagou, tudo aquilo que você acordou, porque infelizmente nunca se sabe se um dia você vai ou não precisar usar. Sim. Temos perguntinha da nossa audiência, pergunta na tela. Então vamos lá, pergunta do Raimundo de Teresina. Antes de mais nada, Raimundo, seja muito bem-vindo à sua consulta. Meu filho tem autismo e o plano de saúde vive negando as terapias que o médico pede. Dizem que não cobre. Já ouvi falar que dá para entrar na justiça. Isso realmente resolve? Precisa entrar com ação judicial. Infelizmente, o autismo como uma condição de saúde, não é uma doença em que nós vamos ali fazer um tratamento e finalizou. É uma condição que vai mudando. Então, hoje o filho dele está precisando de terapia A, B e C tantas vezes por semana. Daqui 6 meses isso vai mudar. Então, imagina que a cada período ele vai passar por esse movimento novamente de ter que reclamar com o plano, aí o plano não cobre, ou o plano manda para uma clínica em que os profissionais lá não são capacitados, não são especializados, mas são o que cobram um valor menor. Então o plano coloca o paciente, o beneficiário naquele local. Temos casos, por exemplo, em que o plano de saúde coloca para fazer terapia A aqui, terapia B do outro lado de São Paulo e a logística não permite que o paciente tenha acesso. Porque estamos falando de uma situação que muitas vezes é preciso 3, 4 horas de terapia diárias. Dependendo da cidade, você vai ficar o dobro só em trajetos. Então isso também faz com que seja necessário acionar judicialmente. Nesses casos, o que nós precisamos? De um bom laudo, um bom pedido médico, inclusive justificando, se for o caso, que a criança não tem condições de permanecer longos períodos no trânsito, que isso causa uma desorganização. Então, essa criança vai chegar na terapia desestabilizada, interfere no tratamento. Então, o bom laudo médico, ele é meio caminho andado para um resultado positivo na ação judicial. Tanto que muitos clientes, quando nos procuram e aquele laudo está um laudo assim, raso, de 3 linhas, muitas vezes a gente pede assim, há possibilidade de investir numa consulta particular com um bom profissional? Porque esse profissional que normalmente dá esse laudo, assim, meia boca, ele é credenciado do plano de saúde, ele sabe que o beneficiário vai entrar com uma ação. O nome dele vai estar no laudo que vai ensejar uma ação contra o plano que paga ele. Então, ali ele já tenta ajudar, é claro, a empresa que está por trás dele. Exatamente. Então, na maioria das vezes, nesses casos, é necessário realmente buscar um profissional fora do plano de saúde para ter um bom documento médico. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Como as coisas funcionam, quão delicadas elas são, e muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, né? A gente não fica pensando que tem alguém, de repente, por trás, querendo agir, né, de forma contrária. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de informação para trazer o caminho para a gente e todo esse esclarecimento. Raimundo, muito obrigada, viu, por tirar a sua dúvida e enriquecer, é claro, o nosso bate-papo. Doutor, 80% do mercado
é composto por plano coletivo empresarial. Inclusive, muitas famílias se ajustam, né, se colocam nessa configuração para conseguir ter acesso a esse tipo de plano, porque a gente tem uma carência também de planos individuais. E esses planos individuais que existem, muitas pessoas acabam aderindo a eles pela ideia de que eu vou pagar menos, né, eu vou ter um custo menor. Mas quando você vai precisar de um serviço, é meio que como se esse dinheiro fosse revertido, né? Como se você fosse pagar mais caro para ter acesso. Queria entender um pouco sobre esse mecanismo e de que forma que o mercado tem sido tão... Hostil ali. Eu ia falar cruel, mas obrigada por essa palavra que foi um pouco melhor, hostil. Hostil. O que tem acontecido, né? Então, quando eu falo em planos de saúde, eu tenho 3 modalidades de acesso a um plano de saúde. O individual familiar, então... eu vou lá, faço um plano só para mim ou para mim e para os meus filhos, então é uma configuração familiar. Independe de um outro ente para eu ter acesso. Segunda opção é o empresarial. No empresarial, em tese, deveriam ser beneficiários, né? Só os funcionários e os dependentes daquele funcionário, a depender de como ficou acordado na convenção coletiva daquela empresa. Então, a empresa A, ela vai contrata o plano de saúde B para prestar os serviços para os seus funcionários. Para eu ter acesso a esse plano, eu preciso ser funcionário da empresa A. A terceira opção é o coletivo por adesão. Para esse, ao invés de ter uma empresa em que eu sou funcionário, eu tenho uma entidade em que eu sou associado. Então, um exemplo é a OAB. A OAB tem um convênio com uma operadora de planos de saúde e todos aqueles advogados têm acesso àquele plano desde que eu faça a minha adesão. É um plano coletivo. Então, imagina que eles estão prestando a assistência para aquela coletividade. Tá? A forma de reajuste é diferente de cada um deles. A forma de acesso também é um pouco diferente, porque você tem uma entidade ali no meio, em um é a empresa, em outro é uma entidade. Isso gera uma certa coação em relação aos beneficiários, porque eles ficam assim, se eu entrar com uma ação contra o plano de saúde, eu vou ser demitido? Eu vou perder a minha OAB? Vou me indispor? Vou me indispor com a coletividade? Então, isso gera uma pressão. Além disso, o que tem acontecido de um tempo para cá? As operadoras estão parando de comercializar os planos individuais familiares. Por quê? Porque é onde a gente tem a maior taxa de inadimplência. Diferente se ele tiver que cobrar a OAB ou cobrar uma empresa. Que já sai direto do pagamento. Exatamente. É mais fácil do que precisar cobrar de forma... Cada um, por exemplo, eu parei de pagar meu plano de saúde, eles têm que entrar com uma ação de cobrança para receber apenas a minha mensalidade. Diferente se eu estou contra uma empresa, vou conseguir, né, ter ali uma lucratividade maior. Muito maior. Muito maior. Só que, com essa exclusão, o que eles começaram a fazer? Não, mas abre o MEI, entre 3 vidas, você consegue ter um plano empresarial, se organiza ali com a sua família e está tudo certo. As pessoas acham que isso é uma vantagem, porque a mensalidade inicial de um plano individual familiar, ela é maior do que o plano empresarial. No entanto, o reajuste aplicado no plano empresarial e no coletivo por adesão, ele é maior do que o reajuste aplicado para o individual familiar. Então, quando eu olho isso há 2, 3 anos para frente, eu estou pagando muito mais caro do que eu pagaria se eu tivesse um plano individual familiar. Entendi. Então, há todo um mecanismo das operadoras para lucrar mais. Aonde eu teria mais vantagem? No individual familiar, mas para eles não. Então, eles param de comercializar o individual familiar. E aí é uma briga te briga obrigam dentro a abrir o MEI. Olha só. Entendeu? E aí, no MEI, nós conseguimos brigar judicialmente, tá? Para mostrar que não se trata de uma empresa, se trata de uma família. Exatamente. Ninguém está trabalhando para ninguém ali, entendeu? Eles foram obrigados a abrir esse MEI, ou até já tinham um MEI ali, mas só aproveitou. Só aproveitou para fazer esse plano de saúde e aí a aplicação dos reajustes, a gente
judicialmente a gente puxa para que seja aplicado o reajuste do individual familiar. Porque, de fato, é um plano familiar, não é um plano empresarial. E como que eu faço para saber se o reajuste que eu recebi, ele é um reajuste ideal ou ele está sendo abusivo? Duas formas, né? Primeiro, no próprio site da ANS. Então, a ANS, anualmente, ela vai fixar qual é o índice máximo que deve ser aplicado no reajuste. Só que aquele índice, ele está destinado aos planos individuais e familiares. Por isso que eles querem vender só o plano empresarial, né, e o plano coletivo por adesão, porque ali é meio que terra de ninguém. Tá. Extrajudicialmente falando, porque judicialmente a gente briga para aplicar as mesmas regras de reajuste. E um outro ponto é no próprio contrato. Porque o próprio contrato, ele vai trazer, por exemplo, os índices de reajuste por faixa etária, né? Porque a gente não tem só o reajuste anual. Eu também tenho quando eu mudo de faixa etária. Isso precisa estar descrito no seu contrato. Eu não tenho acesso ao meu contrato. A maioria não tem acesso ao contrato, principalmente se nós estivermos diante de um plano empresarial. Porque o contrato foi feito entre a empresa e a operadora, não com a empresa, com o funcionário. Então, o funcionário não tem acesso a essa negociação, mas ele precisa ter acesso a um termo de adesão, onde essas regras são trazidas. Colocadas. Principalmente se houver desconto em folha, porque o desconto vai aumentar, né? Se a empresa custeia 100%, aí não é uma preocupação sua o reajuste, tá? Mas, em muitos casos, não funciona assim. O funcionário paga uma parte e a empresa paga a outra. E aí eu queria saber com relação a outra grande, né, a outra grande reclamação que tem acontecido com relação à rede credenciada, né, de muitos médicos terem sido retirados à torta e à direita. E o que o plano é responsável, assim, de que forma que eu, como beneficiária, posso lutar ou não, posso reclamar ou não por esse direito? Sim, isso também tem acontecido com muita frequência e a tendência é piorar, não melhorar. É piorar. Por quê? Porque a forma como os planos remuneram os profissionais, as clínicas, é um valor muito aquém do serviço que é prestado. Então, a maioria que hoje ainda continua credenciada ao plano, continua porque está no início da carreira, porque ainda não se sente seguro em atender 100% particular. Né? Esse é um problema antigo já, mas que tem ficado ainda pior. Exatamente. O que eu acho que tem acontecido, tá? De um tempo para cá. Tem piorado porque, com o avanço das redes sociais, ficou mais fácil dos profissionais terem divulgação do seu trabalho e conseguirem pacientes particulares. Antigamente, era só você passava na rua, via a placa do médico ou tinha indicação. Hoje a gente pesquisa na internet, a gente tem acesso a consultas com médicos do Brasil inteiro, especialistas. Então, isso fez com que muitos profissionais olhassem e falassem, não é tão vantagem ficar credenciado. E eles se descredenciam. Eles podem fazer isso, é um direito deles, eles não são obrigados a permanecerem. Lembrem que o meu contrato é com a operadora e não com aquele médico em específico. Né? No entanto, quando há essa retirada, essa saída, a operadora tem obrigações. Como, por exemplo, contratei um plano de saúde, eu tinha acesso a 3 maternidades. 4 anos depois, quando eu vou engravidar, só tem uma maternidade que nem estava né, nas anteriores e muito longe da minha casa. Opa, eu posso brigar judicialmente. Por quê? Porque eu permaneci pagando o valor para 3, mas estou recebendo só valor uma. Agregado. Exatamente. Estou recebendo só uma e completamente fora, né, de mão para poder ter acesso a ela. Então, sempre que houver diminuição da rede credenciada, a gente faz uma análise para ver, está diminuindo, isso vai prejudicar? Né? Houve um déficit ali, daquele valor que você está pagando e o que você está recebendo, cabe ação. Não, foi apresentado dizendo, não, está tudo bem, foi apresentado, né, um cálculo pelo plano de saúde dizendo, eu vou tirar, mas vejam, toda a rede consegue dar assistência adequada, ok? Mas, na maioria das vezes, não. Infelizmente, não é isso que acontece retirada, na prática. É isso, para tornar cada vez. Eles vão perdendo e cobrando cada vez mais caro. Mais caro, e eles aumentando cada vez o lucro, né? Você vê o crescimento das empresas de plano de saúde no primeiro semestre foi absurda.
Assim, nenhuma empresa cresceu aquilo. Assim, 700% em 6 meses. Por que isso acontece? Porque direitos nossos estão sendo cerceados todos os dias. E agora, isso se você aumenta a vai perguntar para um lucratividade. beneficiário se ele sentiu que cresceu ali o serviço prestado a ele... Ele vai falar não. Com certeza, isso não acontece. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então, vamos lá. Para você, o que não poderia faltar em um plano de saúde, a alternativa mais votada, 57%, preço justo e sem reajustes abusivos. 22%, atendimento rápido e humanizado. 15%, cobertura completa de exames e tratamentos. E, na sequência, em último lugar, rede ampla de médicos e hospitais. E, na sua opinião, doutora, o que você acha? Seria uma mistura de tudo isso e o que faz com que isso não aconteça? Assim, por que é inviabilizado esse mundo ideal? Para mim, quando eu olho, né, as opções, nós reclamamos muito do preço e do reajuste porque não estamos recebendo serviço de qualidade. Então, quando eu vou num restaurante mais caro, mas eu sou super bem atendida, a perspectiva do que é caro e barato cai por terra. Sim. Porque se trata apenas de um preço, mas todo o atendimento valeu. Então, ali, se nós tivéssemos um atendimento mais humanizado, mais rápido, com acesso aos exames completos, uma rede ampla, nós não reclamaríamos do preço. O preço estaria justo. Ele é campeão da reclamação, porque para nós, todos os outros 3 pontos estão faltando. Então, eu vou olhar e vou falar assim, não, o preço não é justo. O preço está muito caro para o que eu estou recebendo. Fato. Mas se eu tivesse melhorado, o preço não seria o primeiro campeão de reclamações. Não gritaria tanto para todos, né? Exatamente. Então, assim, quando nós estamos diante de uma situação grave, com certeza negativa de atendimento, falta de coleta de exames, de agilidade no atendimento, é o que prevalece. E é o que mais chega para nós no escritório. É aquilo que realmente, assim, a gente precisa fazer agora, não dá para esperar. A gente tem, nós estamos lidando com situações que sim, se não for movida agora, vai ser óbito. Né? Então, a gente não pode postergar. Seríssimas, exatamente. Então, a reclamação do preço, ela acaba sendo secundária, porque o que a gente quer naquele momento é resolver, salvar, preservar vidas. Doutora, muito obrigada, viu, por esse bate-papo, por agradeço. Tanta informação compartilhada com a gente, não é verdade? Aproveita, é claro, para você que quer saber mais a respeito do trabalho da doutora Edilene Rodrigues. Deixamos à sua disposição o Instagram, doutora.edilene Rodrigues, da forma como está aparecendo aí na sua tela. Ela também deixa à sua disposição o site, ADV, abreviação, edilenerodrigues.com.br e o WhatsApp, 0 operadora 12 98221 1284. Doutora, muito obrigada, viu, mais uma vez. Né? Foi ótimo o bate-papo, passou rapidinho. Passou super rápido. E agora, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar um pouco mais a respeito do seu direito, dessa vez com relação às separações conflituosas. Já estou te esperando. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Para quem acabou de chegar, hoje estamos divididos por blocos para falar sobre as necessidades do nosso direito, sobre entender quando que a gente precisa de fato recorrer e de que forma. Então, no primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre a relação entre os planos de saúde beneficiários, que é um assunto que tem dado e muito o que falar. Só quem tem um plano de saúde sabe quais são as dificuldades que infelizmente a gente enfrenta. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar sobre conflitos familiares, sobre separações que envolvem aí um ex-parceiro narcisista. Pois é, e como recorrer, de que forma que a gente consegue se fortalecer e quais caminhos que a gente pode e deve buscar. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta de agora é importante e interessante, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. É só correr e compartilhar o nosso link, porque, como eu sempre falo aqui, a gente gosta de chegar com informação de qualidade a quem precisa. Te convido a participar aqui dessa consulta. Caso você não queira se expor, é só sinalizar para a nossa produção e encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos mais uma vez a nossa clássica enquete acontecendo lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutor_hittv. Vamos conferir juntos o que a gente quer saber de você? Coloca na tela, diretor.
Qual dica você gostaria de receber no final deste programa? Como agir diante da manipulação ou do abuso emocional? Quais provas são mais válidas em disputas familiares? Como se proteger juridicamente em uma separação difícil? Ou quais erros evitar ao lidar com um parceiro narcisista? E agora a gente vai conhecer um pouco mais a respeito da nossa convidada deste segundo bloco, doutora Viviane Molina, advogada especialista em direito da família, sucessões, divórcio, inventário e narcisismo. Atua há mais de 25 anos na advocacia, com foco em direito da família e sucessões. Tem como diferencial o atendimento humanizado e especializado em casos de alta complexidade, especialmente aqueles que envolvem pessoas com transtorno de personalidade narcisista. Seu maior desafio é lidar com a falta de preparo do judiciário para compreender dinâmicas abusivas em divórcios, o que exige sensibilidade e estratégia em sua atuação. Doutora, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. E olha só, gente, esse infelizmente é um tema complicado, bastante recorrente. Bastante, Dani. Queria entender um pouco o que caracteriza esse perfil narcisista. Então, o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno que eu diria cruel, muito cruel. A pessoa ela só vai descobrir que ela está se relacionando com o narcisista quando já está dentro de um relacionamento e há muito tempo. Porque quando você conhece o narcisista, ele é uma pessoa doce, educada, um gentleman, né? Seja homem ou seja mulher, tá? Porque o narcisista, ele não escolhe o gênero. Né? Então, a crueldade não escolhe o gênero. E as pessoas, às vezes, confundem um transtorno de narcisista com a pessoa ela ter algum transtorno de outro tipo de transtorno de personalidade. Só que o transtorno de personalidade narcisista, ele é bem acentuado. Tá. Então, ele começa dessa forma que eu te falei. Ele é muito educado, é muito gentil, então ele te ajuda, te agrada. Só que você só vai descobrir que você está nesse relacionamento quando começa essa mudança drástica, ou seja, a máscara acaba caindo e a personalidade da pessoa, de fato, ela aparece. Então, essa personalidade, ela começa a fazer o quê? Porque no início, ele te tira o poder econômico. Você não precisa trabalhar, imagine, eu te sustento. É assim que funciona. Ah, não, a gente vai ter filhos e não precisa voltar a trabalhar de forma alguma. E a pessoa tem profissão, tem formação. E ela vai deixando tudo aquilo de lado pela família. Pela família, exatamente. Só que o narcisista, ele vai te tirando todo esse poder. E ele vai administrando tudo na família. Tudo, desde a parte econômica, quem paga isso, quem paga aquilo, é sempre ele que paga. Então, todo esse controle fica na mão do narcisista. Quando você tenta sair desse relacionamento, que você se dá conta que você está se relacionando com um narcisista, não digo que é tarde, mas você vai ter que ter uma rede de apoio muito boa para conseguir sair desse transtorno, inclusive tratamento psicológico e, quiçá, psiquiátrico. Porque não se trata apenas de você conseguir, de fato, ter acesso aos seus direitos, Exatamente. né? Você precisa estar emocionalmente forte para lidar com um processo como esse, porque não é fácil. Não, você fica emocionalmente totalmente desestruturado. O primeiro passo é procurar ajuda psicológica para tentar entender toda essa situação, conseguir digerir o que aconteceu e ganhar forças para dar o próximo passo. Porque a primeira coisa é a negação. Não é possível que eu fiquei casada há tantos anos com tal pessoa. Imagina, ele não fazia isso. Só que aí é que está o segredo do narcisista. Então, primeiro ele emocionalmente, ele te abraça e depois ele te detona. Essa que é a realidade. Que forte isso, gente. E quais são as atitudes típicas de um ex-parceiro ou uma ex-parceira narcisista que você costuma observar, assim, nesse processo de separação? Quais são as formas de atuação típicas? Primeiro de tudo, ele começa a tirar a sua rede de apoio de amigos e familiares. Tá. Né? Você não pode nunca andar com uma roupa que você queira, ir no aniversário de um familiar, conversar com a sua mãe, com a sua tia, com a sua prima, com quem você tinha costume. Ele começa a tirar esses contatos e a te isolar. E aí ele também começa a fazer o quê? Tirar todo o seu poder econômico. Então você não tem mais poder econômico para ir ao mercado fazer uma compra semanal de alimentação para sua família. É tudo ele quem vai controlar. Ele te dá um cartão também, mas é um cartão adicional com limite de compra até X valor. Então ele começa a te deixar no controle de tudo. De tudo. Você cai na teia da aranha, literalmente, e ali para sair é muito difícil. Do ponto de vista legal, assim, é possível caracterizar o narcisismo como um fator agravante em disputas familiares ou esse é um campo ainda cinzento?
Sim, é um ponto, é um agravante, Tá. só que para identificar esse ponto você tem que sinceramente ser especialista, porque muitas pessoas hoje tratam isso como um conflito conjugal. E não é muito além de um conflito conjugal. A gente que advoga há muitos anos nessa área sabe o que é um conflito conjugal natural de término de uma relação. As pessoas querem, obviamente, brigar pelos seus bens, patrimônios e tudo mais, mas quando envolve um narcisista, ele não quer ele não quer resolver o problema, ele quer o poder. Ele quer mostrar que é ele quem está certo em todas as situações. Então a última palavra vai ser sempre dele e ele nunca está errado. Então ele não vai voltar atrás. E como eu até comento sempre nas minhas redes sociais, ele entra com uma avalanche de processos exatamente para te desestabilizar. Tá. Então ele entra com o divórcio, daqui a pouco ele quer a guarda dos filhos, que é onde sabe, normalmente quando é mulher, que é onde atinge mais. Pensão alimentícia, não quer pagar o valor que é devido. Então ele começa com vários processos e entrando com várias medidas. E até dentro do próprio processo de divórcio, ele não é um processo de divórcio que caminha com as petições naturais que a gente faz no processo. Ele fica peticionando uma petição atrás da outra, para atravancar e o processo não caminhar. Olha isso, gente. E no que diz respeito à guarda dos filhos, que Sim. eu estava comentando agora, quais são os principais desafios nessas disputas com parceiros narcisistas? Com os parceiros narcisistas, a guarda dos filhos, eles tendem a querer guarda unilateral para eles, dizendo sempre que a outra pessoa é desestabilizada emocionalmente ou tem problemas psiquiátricos. Exatamente. Cuidar. Não tem condições, toma remédio controlado, mas porque ela está tomando, porque ela está se relacionando com um narcisista, então ela precisou buscar tratamento psicológico ou até psiquiátrico. Então ele tenta usar isso dizendo ela é louca, né, para tirar da mãe, vamos supor. Mas hoje, graças a Deus, a gente também tem o protocolo de perspectiva de gênero, onde também beneficia as mulheres nesse sentido. A questão da violência emocional. Fala um pouco mais sobre esse protocolo. Sim, o protocolo de perspectiva de gênero, ele veio exatamente para tirar esse estereótipo de que a mulher, ela nunca teria as condições de provar que aquilo era verdade, sabe? Tá. Vamos supor, normalmente é sempre o homem que está com a razão porque ele tem o poder, então a gente tem esse machismo estrutural que a gente tem até hoje, infelizmente a gente tem, não adianta fechar os olhos. E o protocolo de perspectiva de gênero, ele veio para abrir esse campo e dizer, a mulher ela também tem que ter a igualdade nesse sentido. Da validação da fala. A validação da fala da mulher. Tanto que a gente vê isso na questão de violência doméstica. Hoje a fala da mulher, ela tem muita força quando ela faz a denúncia. Tá. Porque é difícil você provar. Às vezes o que acontece, essas violências acontecem entre quatro paredes. Né? Então a mulher ela não tem que chegar lá na delegacia esfaqueada ou sangrando para provar que houve a violência. E violência psicológica, ela não aparece, ela é silenciosa. Só que ela vai acabando com a vítima dia a dia. Exatamente. Violência é violência, mas eu digo que a violência psicológica ela ainda é mais cruel que a violência física. Porque ela diz respeito a como ela recebe essa Exatamente. informação, de que forma que ela digere e como que ela consegue atuar diante daquilo ou não. E muitas vezes é não. Sim, tem pessoas que tentam até o suicídio porque não aguentam mais a situação que estão vivendo. E da necessidade de ter que provar e provar e provar. Por falar nisso, existe alguma forma segura de identificar, registrar ou apresentar provas dessa manipulação psicológica que acontece principalmente diante dessa competição pela guarda dos filhos em juízo? Tem sim, é muito importante guardar as mensagens de WhatsApp, e-mails, vídeos, fotos. Então isso é muito importante. E obviamente, se você tiver testemunhas, também é muito importante da gente levar essas testemunhas para o processo. Ah, mas doutora, as testemunhas que eu tenho são familiares, são as pessoas que acompanham. Não tem problema ser familiar, Podem né? ser. No direito de família pode. Ela pode não ser ouvida como testemunha, mas ela vai ser ouvida como informante. Obviamente, cada coisa tem o seu peso, como testemunha ou como informante. Mas é a única pessoa que vai poder falar do que estava acontecendo dentro daquela residência, né? Então, todas essas provas é muito importante. E se a pessoa for orientada por um especialista, ela vai começar a conseguir fazer essas provas. Não é forjar provas, é simplesmente colher essas provas quando elas acontecem dentro de casa. Porque às vezes a pessoa não tira foto de nada, não tira print de nada. Tem pessoas até que têm câmeras dentro de casa para gravar o tipo de situação que ela passa no dia a dia. Tem que colocar câmera escondida. É uma forma de se autoproteger. Entendi. Isso é muito importante, hein, pessoal? Entender quais são os tipos de prova que você precisa necessariamente coletar para conseguir, de alguma forma, se defender. Temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela.
Então vamos lá, a perguntinha da Renata Martins, de Vitória, Espírito Santo. Olha só, antes de mais nada, Renata, seja muito bem-vinda à sua consulta. Meu ex me persegue até hoje. Já temos acordo de guarda, mas ele usa cada visita para tentar me provocar e causar ainda mais confusão. Já fui à delegacia várias vezes. Isso é motivo para pedir mudança no regime de visitas? Então, se você conseguir provar esse abuso, porque ex-narcisista ou não, normalmente os narcisistas tendem mais a fazer isso, né? Mas os não narcisistas também tendem a fazer isso dentro das regulamentações da convivência. Então, chega no dia, ele continua perseguindo. Então, ele vai lá, não vai só para buscar o filho, porque o ideal seria, pega o filho, retira, depois devolve para a mãe e acabou. Mas, às vezes, não é isso que acontece. Eles ficam alfinetando, provocando de alguma forma. Tentando saber alguma coisa. Exatamente, porque às vezes não aceita o término do relacionamento, ainda mais se você já está se relacionando com outra pessoa. Isso que eu ia perguntar também, né? Quando ainda existe uma outra pessoa... Pois é, então a gente já tem, se começa essa perseguição total, a gente tem o crime de stalking. Tá. Né? Então assim, ela pode até fazer o boletim de ocorrência muito bem feito, né? Se for feito, também pode usar como prova para pedir a modificação, não diria a modificação das visitas, mas ela pode pedir ao juiz as visitas supervisionadas. Porque assim, apesar da violência doméstica deferir, vamos supor, o afastamento do lar, ou para que a pessoa não chegue próxima da vítima, né, que são as medidas protetivas, isso não impede a convivência com os filhos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá. Aliás, é um ponto muito importante, porque às vezes o narcisista, ele não se dá bem com a ex, né, ele é cruel com a ex, mas ele não é cruel com o filho, né? Isso é muito importante. Não necessariamente. Às vezes é um todo, mas não necessariamente isso acontece. Então, se ela tiver provas de que isso está acontecendo e prejudica o bem-estar da criança, porque, na verdade, essas discussões acabam acontecendo na frente da criança. Se ela tiver um relatório psicológico da criança, se ela tiver como fazer esse tipo de prova, além dos boletins de ocorrência que ela está fazendo, ela pode sim requerer a modificação dessas visitas para que as visitas sejam monitoradas ou que o próprio pai passe por tratamento psicológico. Isso também a gente pode pedir para que isso aconteça. Para que ele também entenda o que ele está fazendo, né? Exatamente. Porque às vezes o narcisista sabe o que ele está fazendo, tá? Ele está fazendo aquilo por crueldade e para ter o controle da situação. Tá. Mas às vezes a pessoa que não é narcisista, ele só quer, na verdade, impor a situação e manipular aquela situação. Então a gente tem que avaliar esses dois momentos. O narcisista, como eu disse, ele já faz tudo de caso pensado. Não dá nem para passar um pano. Não dá. Não tem como. Temos mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Agora a pergunta de uma pessoa que não quis se identificar. Minha ex espalha mentiras sobre mim nas redes sociais e para o nosso filho. Já está me afetando no trabalho e na relação com ele. Isso é difamação ou alienação parental? O que fazer? Então, na verdade, os dois, né? Se ela está difamando ele deve sim reunir as provas para fazer um boletim de ocorrência, para que, se for o caso, né, depois com a queixa-crime, porque ele vai precisar, ele tem um prazo prescricional aí, decadencial, na verdade, de 6 meses, para depois entrar com a queixa-crime de difamação. Porque o pessoal acha que só vai na delegacia ou na delegacia online, faz o boletim de ocorrência e tem alguns crimes que dependem de impulsionamento. Então, se você não for lá depois e abrir a queixa-crime ou fazer a representação, esse boletim de ocorrência ele vai arquivar. Não vai ter validade. Não vai ter validade. Então, ele vai precisar fazer. Agora, a alienação parental também tem que provar, obviamente, né? Nem tudo é alienação parental. Mas se já está falando mal do outro genitor para o filho, isso já tem prejudicado, e a criança já está entrando nesse conflito, é importante também passar a criança com um psicólogo, pegar esse relatório para poder tomar as medidas necessárias e até entrar com uma ação declaratória de alienação parental. E é muito importante dizer aqui o quanto a criança sai prejudicada numa situação como essa, né? De verdade, como eu falo, é uma palavra que eu uso, mas é a crueldade. E a criança, ela tem o desenvolvimento dela pela idade, né? Então, às vezes, ela não tem entendimento e os pais usam aquela criança como pombo-correio. Olha, fala pra sua mãe isso. Fala pro seu pai aquilo. Sua mãe não sei o quê. Seu pai não veio te ver porque preferiu jogar futebol. Ele prefere os amigos do que te ver. Então, tem algumas coisas que a criança, ela não precisa saber, né? Precisa os pais se engajarem para o melhor interesse da criança, né? Eles precisam se ajustar. Às vezes, o acordo, ele é a regra, né? Mas os pais podem flexibilizar. Olha, hoje eu não posso buscar a criança na escola, você pode buscar?
deu conflito, usa a regra. Então a gente Exato. deixa lá no judiciário isso tudo homologado para que tenha uma regra em caso de conflito. Mas se os pais se derem bem e entender que o melhor interesse da criança está acima de tudo e de todos, a coisa flui bem. É um bem maior. Mas o ser humano, infelizmente, ele quer disputa de poder, disputa de ego. E ele não enxerga que isso prejudica o maior amor deles, que é o filho. Exatamente, independente de qualquer coisa, o que vier a acontecer ou não com a relação. Com certeza. Você acredita que o sistema judiciário brasileiro está preparado para lidar com a complexidade emocional e psicológica de casos como esses? Então, o judiciário, ele tem profissionais excelentes, né? A gente tem um setor que chama o setor de psicólogas e assistentes sociais. Tá. Então, todos esses casos que envolvem essa questão de guarda, de visitas dos menores, eles vão para um setor chamado psicossocial, onde tem a psicóloga e a assistente social. Lá, eles passam por avaliações psicológicas e sociais para que se tenha um relatório. Só que assim, o judiciário está abarrotado de processos. É humanamente impossível o setor psicossocial do fórum conseguir dar conta. E assim, como é que você, em uma sessão, vai conseguir avaliar aquele caso e fazer um relatório bem feito? É impossível. Uma psicóloga precisa, no mínimo, de 8 a 10 sessões com a criança para conseguir entender a dinâmica e para a criança começar a se soltar, para ela poder ter esse rapport, né, que os psicólogos falam, para que a criança comece a falar o que está sentindo e o que está acontecendo. Porque a gente tem casos de abuso, então a gente tem milhares de casos onde passa por esse setor. Só que é desumano o tanto de processo que tem para o setor conseguir em um relatório ou passar em uma sessão e ter esse relatório tão concreto e conciso, porque ele embasa o juiz também, é uma das provas para o juiz poder dar a sentença, e uma sentença mais segura. O que eu digo que é o pulo do gato é ter um assistente técnico. Então, a parte que tem condições, contrata o assistente técnico. Eu já trabalho com alguns há muitos anos. Então, é muito importante, porque o assistente técnico ele também trabalha direcionando o psicólogo assistente social do fórum. Isso ajuda bastante. Então, ele fala, olha, uma sessão só já não é o suficiente, então vamos fazer mais sessões. Tá. Ou também o judiciário hoje, o que eu peço é para que as perícias sejam particulares. Porque a perícia particular, que seria a perícia dos peritos que também são assessores da justiça, né? Eles também estão cadastrados no Tribunal de Justiça. Eles também podem fazer esse trabalho, o juiz nomear, só que tudo isso é pago, né, Dani? Mas isso daí é um caminho para trazer mais celeridade mais para o processo. celeridade para o processo. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá, qual dica você gostaria de receber no final desse programa? 60% alternativa mais votada, como agir diante da manipulação ou do abuso emocional. O que você pode trazer? Dani, primeiro de tudo, tratamento psicológico. A pessoa precisa entender o que ela está passando. É isso. Depois ela precisa ter uma rede de apoio. Não adianta querer sair sozinha dentro desses abusos emocionais resolvendo tudo, porque a pessoa emocionalmente ela está muito abalada. Sim. Então ela primeiro tem que passar psicólogo, entender tudo o que está acontecendo. Aí ela vai passar com um advogado especialista nessa área, que é muito importante. A especialidade, de verdade, ela direciona demais esses processos. Tá. E aí, com um relatório psicológico, ela já mais ciente de tudo isso, com orientação jurídica adequada, e ela tendo uma rede de apoio, ela vai conseguir, com essas orientações, sair desse relacionamento abusivo. E muitas mulheres têm receio ainda de fazer o boletim de ocorrência da Lei Maria da Penha. Muitas mulheres. E elas me falam, doutora, se eu fizer, eu tenho medo de chegar em casa e morrer. Sim. É isso. Porque até que ponto que eu vou estar, de Exatamente. fato, protegida? Então, a primeira coisa que tem que fazer, essa rede de apoio é muito importante. Porque a partir do momento que ela estiver decidida a dar um basta e um ponto final nessa relação abusiva, ela tendo uma rede de apoio, ela pode sair desse relacionamento e ingressar com o processo, fazer o boletim de ocorrência, ou fazer o boletim de ocorrência e pedir as medidas protetivas de afastamento do lar, para que a pessoa não chegue perto, né, dela a menos de 100 ou 200 metros. Isso já dá uma proteção para ela e para os filhos. Doutora, muitíssimo obrigada, viu, por todas as orientações. Que isso, eu que tanto agradeço. Conhecimento que você compartilhou com a gente. Para quem gostou do trabalho, gente, da doutora Viviane Molina, advogada especialista em direito da família, sucessões, divórcio, inventário e também narcisismo, deixamos à sua disposição o WhatsApp, que é 0 operadora 11 999004596, e ela também deixa à sua disposição o Instagram,
adv.viviane.molina, que é o mesmo TikTok, É o né? mesmo TikTok e Instagram é o mesmo caminho, viu, pessoal? Doutora, mais uma vez, muito Imagina. obrigada. E para você do outro lado da telinha, espero que você tenha gostado aqui desse programa, dos nossos bate-papos. A gente volta a se encontrar de segunda a sexta-feira, às 16 horas, nosso horário de sempre, combinado? Até mais!